O convidado do nosso podcast de hoje é alguém que começou a empreender muito cedo, aos 11 anos, na sala de casa, com a ajuda da mãe. E lá naquela época ele descobriu o quanto o esforço, próprio, o quanto ali estar motivado em um negócio poderia mudar a sua vida. Depois disso, com muito esforço também, ele conseguiu estudar, se formar no ensino superior, fez aí uma carreira como engenheiro em uma multinacional e quando tudo estava muito tranquilo, estava tudo indo muito bem, ele resolveu mudar de área. Resolveu começar um negócio no setor de transportes. Assim nasceu a Transking em 2013 oficialmente, mas a empresa teve um grande crescimento quando alterou seu modelo de negócios, o seu funcionamento, a partir de 2019. De lá para cá, ela veio atendendo aí clientes de diferentes setores, como de alimentação, de infraestrutura, de calçados. Ela faz transportes para todo o país, dos mais variados setores, e em 2024 deve faturar mais de 100 milhões de reais. Para contar os detalhes da sua jornada empreendedora e também da Transking, eu estou aqui com o fundador da empresa, Thiago Alves. Thiago, seja muito bem-vindo ao podcast Rota do Sucesso. Um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Prazer todo meu, né? Agradeço o pessoal do Frete.com por esse convite. Me sinto muito privilegiado de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho aí da minha trajetória, né? Da trajetória da empresa e de outras pessoas aí que estão junto comigo aí nesse negócio, caminho. Né? Pois é. E a gente estava já batendo um papo aqui antes e descobri algumas coisas interessantes. Primeiro, essa questão que eu já mencionei aqui no começo, que seu primeiro empreendimento aí vem aos 11 anos de idade. É isso? Como é que era a sua família no momento e por que começaram ali alguma coisa naquela época? Então, nessa época a gente morava no Espírito Santo, né? E a gente passava muita dificuldade financeira. Então, meu pai, ele não ficava muito em casa, ele saía, ficava 5, 6 dias fora de casa e a gente às vezes faltava até o que comer, né? E aí eu junto com a minha mãe, a gente pensou em montar uma locadora de videogame na sala da minha casa. Então a gente já tinha uma televisão, um videogame, a gente pegou, comprou mais um videogame na televisão e a gente abriu essa locadora aí. Graças a Deus, através dela, a gente conseguiu ter o nosso sustento durante um bom tempo. A gente morou em Vitória. Dava dinheiro, como é que vocês faziam para chamar o pessoal? Chamava os amiguinhos, era isso? Como é que funcionava? Não, era os colegas da rua, né? Então, a gente cobrava por hora. Naquela época era R$1 a hora, se eu não me engano. Então o pessoal chamava os amigos e falava, vamos jogar videogame lá em casa na locadora, e ficava aberto mesmo o portão da sala, né? E final de semana começava a vir mais outras pessoas de fora também. Depois foi aumentando, a gente teve 4 televisões, né? 4 videogames. Aí, um tempo depois, meus pais se separaram, né? A gente mudou de Vitória para BH. Em BH a gente foi montar o negócio novamente, né, a locadora. Só que no primeiro dia que a gente alugou uma loja, colocou tudo lá, tentaram roubar. Aí minha mãe ficou com medo, né? Pessoas novas, um lugar novo, né? Eu, minha mãe e meu irmão. E aí a gente desistiu, né? E aí a gente teve que novamente correr atrás de outros caminhos. E aí que você tem sua primeira experiência ligada ao setor de transportes ou não ainda? Foi aí. Meu tio, né, ele trabalhava numa transportadora. Na época fazia entrega de jornal e revista. E ele arrumou um emprego para mim nessa transportadora para entregar jornal no centro de Belo Horizonte. Então, nessa época eu tinha 14 anos. Né? Aí todo dia acordava às 5 horas da manhã. Ia para o centro de BH, entregava jornal, isso era de segunda a segunda e estudava à noite. Então eu conciliava isso aí. Foi assim, bem desafiador, mas na época tudo era diversão, né? Com 14 anos de idade. Com o tempo, depois eu fui contratado nessa transportadora que meu tio trabalhava, né? Então fui promovido, comecei a etiquetar a revista e embalar. Então já foi uma grande melhoria, né? Sim. Então fiquei lá até os 17 anos de idade, trabalhando nessa transportadora.
E aí você foi fazer um curso técnico, é isso? Então, ou não? Eu estava formando o 2º grau e assim, eu sempre, desde novo, eu fui muito inquieto, né? Como eu tive uma infância sofrida, né? Eu sempre queria buscar algo melhor para minha vida, para minha família, né? E minha mãe nunca deixou de ser minha sócia, que até então metade do meu salário eu dava para minha mãe, né? Porque eu tinha que participar com um ganha-pão, né, de casa. E aí tinha um amigo meu que o pai dele trabalhava numa siderúrgica e ele falou assim: Thiago, eu vou fazer técnico de automação industrial. Pessoal, porque lá onde meu pai trabalha, contrata pessoa que faz isso, né? E em BH tinha 2 grandes empresas que todo mundo queria trabalhar, né? Eu falei, então também vou fazer. E nem sabia o que era isso, né? Fiz a prova, passei, só que aí veio um primeiro problema, né? Acho que um primeiro ponto de inflexão, acho que eu faço muito essa referência com o livro do Flávio Augusto, né? Sim. Ele conta alguns pontos de inflexões da vida dele e eu reflito muitos momentos que passaram na minha vida com isso. Fiz a prova, passei, cheguei em casa, falei, mãe, passei na prova do curso técnico de automação. Ela falou assim, nossa, meu filho, que ótimo, né? Mas que pena que você não vai poder fazer porque a gente não vai ter dinheiro para pagar. Então aí veio o primeiro ponto de inflexão, né? O que fazer? Aí na hora eu falei, mãe, eu vou dar um jeito. E aí eu juntei o dinheiro da matrícula, né? Consegui pagar a matrícula, mas depois eu não sabia o que eu ia fazer mais. Comecei a fazer o curso, aí eu peguei e dei entrada no processo de bolsa, né? A escola tinha um processo de bolsa. E aí eu consegui a bolsa, fiz o curso técnico. Nesse período, consegui realizar o meu sonho daquele momento, que era entrar numa multinacional, né? Entrei. Chegando lá, que aí a engenharia começou a despertar para mim. Viu que precisava fazer um curso superior aí para avançar mais. Então, eu era estagiário na época. Aí eu cheguei lá e falei assim, quem que é bem sucedido aqui, né? Quem que ganha dinheiro? Era o engenheiro. Então, o engenheiro era a pessoa que ficava no pedestal. Vamos falar assim, afinal, eu quero ser engenheiro. Uhum. Aí eu peguei, fiz a prova, passei, mas eu tinha novamente um grande problema. Na época eu ganhava R$450 de bolsa por mês e o curso era R$790. Então as contas não se fecham, né? Cheguei em casa, aí novamente a história se repetiu. Falei, mãe, passei no curso. Lembro como se fosse hoje isso, né? Minha mãe sentada no quarto. Falei, mãe, passei no curso de engenharia. Ela falou assim, nossa, que ótimo, né, meu filho? Mas que pena que você não vai poder fazer. Eu falei, mãe, vou dar um jeito. Acho que minha mãe ainda não me conhecia. Não aprendeu que você dá um jeito, de qualquer jeito. Então, assim, peguei, paguei a matrícula, entrei com o processo de bolsa e, graças a Deus, tudo deu certo e eu consegui me formar em engenharia. Se formou em engenharia e ficou quanto tempo trabalhando nessa multinacional? Tá, eu fiquei lá 12 anos, né? Eu entrei lá, eu tinha 19 anos de idade. Saí de lá de 31 para 32. Tá. E você, em paralelo, foi tentando outros negócios? Como é que entra, né, o setor de transportes nesse meio tempo? Então, Letícia, eu sempre fui muito inquieto, né? Acho que a palavra acomodada, ela não se aplica a mim. Eu sempre busquei novas coisas, né? Novas oportunidades. Então, assim, mesmo desde quando eu não era engenheiro ainda, os primeiros dinheiros que eu ganhei, eu comprei apartamento e aluguei. Então, eu já tinha uma renda a mais, né? E meu tio Ronaldo, né? Acho que é muito vanglorioso falar o nome dele aqui, porque é uma pessoa muito importante na minha vida, né? A gente é muito presente no meu dia a dia até hoje. Então, ele criou a minha oportunidade de trabalho lá atrás, né? Na transportadora. Depois eu saí, fui realizar um outro sonho. E aí, ele pegou e foi mexer comigo, né? Então, ele tem uma transportadora também, um perfil diferente, né? De carga fracionada. Aí, um dia ele me ligou e falou assim, Thiago, eu vou agregar alguns caminhões aqui para fazer rota de transferência entre as filiais.
Aí eu tenho um cara que tá vendendo o caminhão, tenho um motorista, só falta o dinheiro. Você não quer ser sócio dessa pessoa, não? Então assim, falei, não quero. Na hora eu disse sim, né? Nem pensei. Nem fiz conta, né? Só aceitei. E aí comprei o meu primeiro caminhão. Comprou o primeiro caminhão, entrou como sócio aí, tinha um motorista trabalhando. Isso foi em 2012. 2012, tá. Ainda estava na multinacional. Tava lá na multinacional ainda. Fiquei lá até 2016. Nesse período, eu comprei outros 5 caminhões, né? Meu irmão era meu sócio de alguns desses caminhões, né? Meu irmão, para quem não sabe, hoje ele é o meu sócio também na Transking, né? Então somos nós dois. E a gente tem um perfil assim muito parecido de vida, né? Então eu fiz curso técnico, meu irmão fez, eu fiz engenharia, ele fez também. E aí, depois desses 6 caminhões, eu não estava muito motivado mais a continuar na multinacional, né? E também estava um pouquinho difícil conciliar, né? Que é problemas que todo transportador sabe, é motorista, caminhão quebrado, né? Então aí começou a demandar tempo que eu não tinha, né? Porque eu tinha que cumprir um horário ali. Então, mais uma vez, meu tio, um dia eu estava na casa dele, a gente conversava bastante, ele sabia um pouquinho que eu não estava muito feliz ali, né? E ele pegou e estava ele e um dos sócios dele. Ele falou assim, você não quer trabalhar na transportadora, não? Surgiu uma vaga de gerente da filial de Belo Horizonte. Falei, pra mim ia ser maravilhoso, né? Meus 6 caminhões, inclusive, prestavam serviço para ele, né? Então, quer dizer, apesar de ter 6 caminhões, naquela época a margem não era tão grande. Né? O mercado de transporte ele é bem desafiador. Então, não tinha segurança ainda de largar um serviço CLT, né? De engenheiro, não era um bom salário, sem nada para mim, só tocar os caminhões. Então, isso suplia essa necessidade que eu tinha. Aí eu falei assim, não sei e tal. Eu falei, não, faz o seguinte, você vai para lá, você trabalha de dia na empresa, e na hora que você sair, você vai para lá e fica lá à noite. Trabalha de dia na multinacional, continua bonitinho CLT, e à noite... E à noite vai para transportadora. Então, eu falei, não, beleza, né? Então, acho que naquele momento ali eu não estava muito bem. Porque foi muito cansativo, né? Então eu ficava na multinacional de 8 horas da manhã até as 18 horas, saía de lá e ia para a transportadora. Chegava na transportadora às 19, ficava até 1, 2 horas da manhã. E assim foi por 6 meses, né? Então, aí eu comecei de fato, né, no transporte. Nessa época, até então, eu só era dono de caminhão. Sim. E o que te chamou a atenção no setor? Teve alguma coisa que fez seus olhos brilharem, pensar que poderia construir algo mais aí nesse setor? Então, os caminhões que faziam transferência na empresa, eles voltavam vazio. Então, voltava porque todo dia tinha carregamento, só que isso de uma certa forma me incomodou e eu vi uma oportunidade ali, né? Eu sou uma pessoa que eu procuro sempre estar de radar ligado aí ao meu redor, né? Olhando o que está acontecendo. Aí eu contratei um funcionário, falei com ele, vamos correr atrás de retorno, né? Não era talvez carga completa, mas qualquer 100, 200, 300 reais que a gente conseguisse de retorno ali, já traria um resultado bem melhor do que a gente tinha. Isso para os seus caminhões, para os seus 6 caminhões. Para os meus 6 caminhões. Então, aí que a gente começou a fazer isso, só que assim, isso gerou um conflito de interesse, né? Gerou um problema. Porque incomodou um pouquinho, né? As pessoas que eram meus gestores na época. Acho que com toda razão também me incomodaria, né? E eles me chamaram para uma reunião. Assim, Thiago, seguinte, não dá para você trabalhar aqui e você ter caminhão aqui. Então você precisa tomar uma decisão. Então, aí mais uma vez, ponto de inflexão, né? O que fazer? E eles me perguntaram também, né, se eu via alguma outra saída, né?
Na época era a gente ser sócio, só que eu era bem menor que eles, né? Então, também era um segmento totalmente diferente, eles não queriam atuar. E acabei saindo dessa empresa, iniciando a Transking. Nessa época você também já tinha saído da multinacional? Já tinha 3 anos que eu tinha saído, né? Eu fiquei 6 meses, né, entre transportadora e multinacional, depois eu fiquei só na transportadora e fiquei por lá 3 anos, né? Então, nesses 3 anos foi muito importante para mim, né? Conheci muita gente, fiz conexão, muita gente bacana, né? Viajava muito. Tinha muitas responsabilidades, né? De gerente de filial de Belo Horizonte, eu acabei virando diretor de operações da empresa. Então, a parte comercial operacional é comigo. Então, me criei muita casca, né? Acho que para construir o que a gente conseguiu construir até hoje. Pois é, aí você sai, o que você tem basicamente são 6 caminhões. E é isso, a Transking nessa época. Então, nessa época eram 13. 13 caminhões. Então, nos 3 anos, os 6 virou 13. Então, olha só, já tava maior, né? Eu não sou acomodado, né? Então sempre a gente olha uma coisa e a outra também tem que crescer junto, né? E meu irmão, ele tinha sociedade comigo em muitos caminhões, né? Então, quando a gente decidiu abrir a empresa, eu falei assim, Diego, não vai dar certo a gente ser sócio de caminhão. Acho que a gente deveria transformar isso em percentual. Então, ele aceitou e a gente pegou e tudo virou de nós dois, né? Virou uma coisa só. E aí a gente tinha 13 caminhões que continuaram trabalhando na empresa do meu tio. Grande parte deles, se eu não me engano, era 10 que trabalhava, só tinha 3 fora. E aí eu tive que correr para cima, né? Isso 2019. 2019, 5 anos atrás, né? E aí você falou, agora eu vou abrir a minha transportadora. É isso. Isso. Essa era a decisão naquele momento para os negócios lucrarem, né? Para vocês terem uma renda maior ali. Essa era a decisão. E assim, até talvez pelo tamanho que a empresa é hoje, naquela época a gente não tinha tanta ambição de se tornar o que a empresa se tornou, né? Porque quando começou essa nova fase, né? De a gente trabalhar de se abrir para o mercado, vamos falar assim, que até então a gente tinha praticamente 2 clientes. Então eu falei assim, não, vamos para o mercado. A nossa meta era fechar, além desses caminhões que tinham rota fixa, era fechar uma carga a mais. Então assim, começou bem degrauzinho a degrauzinho mesmo. Então 1, 3, 5, 10, 20, hoje chega a ser mais de 100 carregamentos por dia que a gente faz. Tá. E aí, como é que vocês conseguiram conquistar os primeiros clientes? Que não eram seu tio, no caso, né? Então, aí começa mais o mercado, né? Sai do ramo familiar. Eu conheci muita gente, né? Então, assim, eu sempre gosto de me conectar a novas pessoas. É uma coisa que está no meu dia a dia, E assim, uma vez eu li num livro que network não é o que muita gente acha que fazer network é você se conectar a alguém por interesse, né? E não é isso, é você sempre fazer o bem ao próximo. Porque o universo, ele retorna tudo isso para você. E eu acho que isso aconteceu na minha vida, né? Acho, não tenho certeza. Por tudo que aconteceu, onde a gente está hoje, né? Eu sou uma pessoa muito grata, a vida, a minha família, né, meus amigos. E eu quando começou esse projeto novo, o primeiro lugar que eu vim foi São Paulo. Porque eu conhecia muita gente aqui, né, aqui que tudo acontece. Eu disse, não, eu vou para São Paulo e vou bater na porta, né, das pessoas que eu conheço. E aí comecei atrás, né, procurar me conectar às pessoas, falar que eu tinha aberto uma empresa de carga e lotação, que eu fazia Brasil. Então, assim, a gente já começou com um pouquinho a carga, mas mais corajoso, né? Já foi anunciando que estava no Brasil inteiro. Brasil todo. Tá. E aí que veio os meus clientes, né? Que a gente começou essa jornada que é hoje. Qual que foi o maior desafio? Que teve alguma coisa que você não esperava no começo? Ou alguma parte você falou, caramba, não sabia que ia ter isso também, ou que sabia, mas mesmo assim foi mais complicado do que o esperado? Então, acho que o desafio, ele acontece sempre, sabe? O transporte, ele traz muitas surpresas. A gente tem que estar se reinventando o tempo todo, com o radar ligado.
de olho. Acho que esse período, né, que a gente teve, minha primeira dor foi um grande cliente que eu tinha, que depois de um tempo eu descobri que ele me dava prejuízo, não lucro. Então esse foi um grande desafio, porque você trabalha, né, e quando você é pequeno você demora um tempo para enxergar isso, né. Então assim, acho que até um recado para todo mundo nunca olhe o mais que você fatura, olhe o igual que sobra. O que importa no final é o seu lucro, né? A Transking, ela é uma empresa que ela existe para dar lucro. Ela não é uma startup, né, que tem um aporte externo. Então acho que tem muito caso parecido com a gente, né? Muita gente aí que está começando a sua Transking hoje, que tem seu primeiro caminhão, né? Olha sempre o igual, né? Porque se não sobrar, não faz sentido. Então um ponto foi esse, foi muito forte, porque a gente já estava grande e a gente teve que dar uma recuada de faturamento. Era um cliente que ele era muito significativo. Teve que abandonar mesmo ali essa parte do negócio, tirar esse cliente. E isso aconteceu 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes. Tá. Até hoje a gente teve duas surpresas não gratas em relação a isso. Então é uma coisa que a gente fica muito de olho, né? E aí chega, conversa com o cliente, explica a situação, como é que funciona, ou não explica? Então, depende, né? Hoje o mercado de transporte, ele tem muitos contratos e cada contrato tem as suas particularidades, né? Então, geralmente, a gente tem que dar o distrato para o cliente e a gente tem que aguardar um tempo ali. Então, esse, assim, talvez não foi um desafio, mas foi uma surpresa. Desafio, de fato, que eu tive, né, que nós tivemos nesse período aí, acho que foi a oscilação que a gente teve do preço de combustível, de diesel. Para mim, particularmente, foi o maior desafio que a gente teve até hoje, porque teve reajuste que a gente dormiu e acordou com diesel 25% maior, né? Então, como é que você pega um insumo que representa 60% do seu custo e ele, do dia para a noite, ele aumenta 25%? Né? E quem tem transportadora, quem tem caminhão sabe que a gente não tem margem para isso. Então, assim, foi uma loucura. A gente teve que sair ligando para cliente e renegociando o preço, né? Então, assim, para mim foi a maior dor que eu tive até hoje, foi essa, nessa jornada, sabe? E a saída é ser sincero, ser honesto com o cliente, ali, ser sincero com ele, tentar construir uma... Eu falo muito uma coisa, né? A transportadora, eu chamo, com todo respeito, meus clientes de parceiros, né? Com todo respeito que eu tenho a eles como cliente, né? Estou aqui para servi-los, né? Aprendo muito com eles. Acho que a Transking cresce muito com eles, com os desafios que eles colocam para a gente. Mas eu chamo de parceiro porque a transportadora, ela é uma continuidade do que ele vende, né? Quem importa na ponta é quem recebe a carga. E muitas vezes ele está vendo, né, o que o embarcador está mandando, o que ele está comprando. Então eu sou uma sequência ali do produto dele, da venda dele. Então a gente procura sempre estar conectados a eles aí e fazer as coisas acontecerem. Tá certo. E aí os negócios foram deslanchando. É isso? Como é que vocês abriram as primeiras filiais? Como é que foram conquistando território pelo Brasil? Então, a gente começou a criar parcerias, né? Porque até uma coisa, o mercado de lotação, ele tem um desafio muito grande, que são as devoluções. Então, eu pego uma carga aqui em São Paulo, levo lá para Belém. Chega em Belém, uma carreta, ela dá devolução de 30 caixas. Eu não tem como eu voltar com essas 30 caixas nessa carreta, porque ela vai pegar uma outra carga. Então, a gente precisou começar a criar conexões em todas as capitais. Então, através de parcerias, no início, a gente pegou e abriu filial em todas as capitais do país. Parcerias com que tipo de empresas? Como é que funcionava? Outras transportadoras. Outras transportadoras menores, que faziam mais last mile, é isso? Isso, correto. Com transportadoras locais. Entendi. E essa parceria se mantém em estados? Como é que é hoje? Ou você já... Assim, é até engraçado falar isso, porque às vezes a gente vê grandes players do mercado, né? E a gente acha que a empresa ela tem uma estrutura gigantesca.
e não tem, né? Hoje muita gente trabalha com parceiro na ponta, né? Então, tudo depende da conta. Para locais que se fecha a conta em ter uma estrutura própria, a gente tem estrutura própria. Para locais que a gente não tem tanto volume que justifique uma estrutura própria, a gente trabalha com parceiro local. Entendi. E eu imagino que a pandemia deve ter ajudado vocês a crescer no sentido de ampliação de setores e entregas aí, ou não? Como é que foi para vocês? Então, a TransKing, é lógico que no início o crescimento ele é mais fácil, né? Porque o passo ele é menor. Mas a gente nos primeiros 4 anos, a gente cresceu 100% ao ano, né? No último ano, a gente teve um crescimento menor. A gente teve um crescimento de 40%. Então, durante a pandemia, a gente manteve a mesma pegada que a gente estava no início. Crescendo ali. Crescendo da mesma forma. E a gente falou, teve essa ampliação por filiais, né? Por estados, regiões. Teve também uma ampliação grande por setores, né? Como é que ela foi se dando para atender diferentes segmentos? Foi fruto da demanda, dos clientes vindo procurar? Ou vocês definiram que setores iam entrar? Como é que foi? Então, na realidade, foi uma coisa puxou a outra. Porque como a gente queria fazer o Brasil, a gente queria criar, a gente precisava criar conexões para a gente ser mais competitivo, né? É proibido o caminhão andar vazio. A gente precisou abrir o leque. O Brasil ele é muito regionalizado quando se fala de setores, né? Então, São Paulo é um caso à parte, que aqui tem tudo, né? Mas quando a gente vai por estado, a gente tem segmentos diferenciados por cada região. Então, isso fez a gente abrir vários setores no segmento de carga seca, né? Então, desde o início, a gente já tinha essa visão, esse foco, né? A gente já tinha esse planejamento e uma das primeiras coisas que a gente fez na empresa foi criar todas as licenças. Então, a gente tem licença de transporte de medicamento, alimentício, cosméticos, né? E entre outros aí. Já foram tirando assim que surgiam os primeiros clientes ou antes mesmo até dos clientes? Antes mesmo de surgirem os clientes. E à medida que a gente foi aparecendo novas oportunidades e elas exigiam alguma coisa que a gente não tinha, a gente foi complementando ali. Então, hoje a gente tem praticamente todo tipo de licença para transporte de carga seca. Muda muito o transporte de um segmento para outro? Muda bastante. Muda. E aí, imagino que por isso essas licenças têm umas especificidades aí de cada um. Sim. Tem um que é mais complicado, que é mais delicado? Os que vocês atendem? Os dois mais complexos, assim, né? São o medicamento humano e alimentício. Então, são cargas que requerem cuidados especiais aí, diferentes de outras. Imagino. E com relação à frota própria, né, versus terceirizada, como é que é hoje o negócio de vocês nas principais regiões e esse mix, né, entre próprio e terceiro? Então, hoje a gente tem uma operação bem mesclada, né, em relação a próprio e terceiro. Então, a gente tem... Como a empresa cresceu muito, a gente não conseguiu comprar caminhão na mesma velocidade, né? Caminhão é algo um pouco caro, né? Então a gente não conseguiu. E tem um outro ponto também que o mercado de transporte, né? Ele oscila bastante. Então tem embarcadores que na última semana do mês ele manda 60% do volume dele do mês todo. Então, você ter um equilíbrio entre receita e despesa, né? A gente precisa mesclar o atendimento, né? Entre frota e agregado e terceiro, né? Então, se fosse só isso, seria bom, né? O Brasil, no transporte, ele tem 2 Brasis. Um Brasil que é outubro, novembro e dezembro, até o Natal, onde o volume de carga aumenta 40%, né? E o outro que é o restante do ano. Então, a gente precisa de um jogo de cintura, um planejamento muito grande em relação a isso para a gente conseguir absorver essas demandas. E uma saída que a gente encontrou foi trabalhar mesclado. Parte frota e parte agregada e terceiro. Parte agregados ali. Isso aí. Terceiro. Que é uma outra expertise também, né? Imagino para lidar com esses agregados, para garantir aí o transporte, não?
Sim, hoje a nossa operação, elas são 3 gerências distintas. Então, hoje a gente tem 3 gerentes operacionais, né? A gente tem para frota, a gente tem para agregado e a gente tem uma outra gerência de uma operação que ela é mais robusta. Então, a gente segmenta muito isso dentro da empresa, até mesmo devido à diferença de gestão de cada coisa, né? Acho que vale muito a pena também falar, até mesmo pelo segmento de atendimento. Hoje na TransKing, a gente tem uma torre de controle para cada segmento que a gente atende. Então, alimentício é uma torre, o medicamento é outra, o e-commerce é outra torre. Então, a gente, tanto na parte operacional como na parte de suporte ao cliente, né? Porque os modelos operacionais são muito parecidos, né? Do mesmo segmento. Então, a gente faz isso para trazer uma maior empatia ali, né? Um maior conhecimento à pessoa que está com as tratativas no dia a dia. Entendi, porque tem que ser diferenciado mesmo, né? Tem que conhecer ali cada setor, não? Os detalhes para lidar com cada cliente ali. Tem. Não só o caso do embarcador, como também do destinatário, né? Tem vários desafios aí, né? Então, tem a parte de licença, que tem algumas exigências específicas, né? Então, quando você pega um cliente alimentício, as exigências elas são as mesmas, né? Então, a gente pega e procura criar essa identidade com o nosso time interno, por segmento, para a gente facilitar a vida de todo mundo. Perfeito. Hoje a gente fala muito sobre tecnologia também, né? Sobre investimento e a necessidade das empresas de investirem cada vez mais em tecnologia. Como é isso na TransKing? Vocês já começaram com algum tipo de tecnologia específica? Hoje estão desenvolvendo, estão focados em algo para aprimorar os negócios? Então, Letícia, a gente tem um time interno. Não é um time muito grande, né? É mais para demandas caseiras, vamos falar assim. Apesar que o nosso sistema de gestão interna, ele foi um desenvolvimento próprio. Mas a TransKing hoje ela é conectada a várias grandes empresas do mercado, né? Então, assim, o meu foco é transporte, eu não quero sair desse foco, né? O foco de sistema tem vários gigantes aí, muitos são parceiros nossos no dia a dia, né? A gente tem muito sistema, a gente está muito conectado a empresas de tecnologia, né? Até mesmo para levar o melhor para o nosso cliente. Então a gente tá com o radar ligado aí, sempre absorvendo o que há de melhor. E você falou que não pode perder o foco, né? Que é o setor de transportes. O que vocês estão focados hoje para continuar crescendo, né? A gente falou aqui sobre os números hoje da empresa, que deve chegar ao faturamento de 100 milhões de reais agora em 2024. Que outros números você tem para mostrar para a gente o tamanho da empresa e o que vocês focam daqui para frente para crescer aí, onde tem a maior oportunidade? Então, é uma coisa muito engraçada, porque quanto mais você cresce, mais você vê o horizonte de crescimento. Então, às vezes, a gente chega até um certo lugar, né, e fala assim, poxa, agora não tem mais o que fazer. E é pelo contrário. Hoje a gente vê muito mais oportunidade que 5 anos atrás, quando a gente estava começando, né? Então, assim, a empresa ela é bem robusta, né? Ela tem uma grande carteira de cliente, né? Que fez a gente aprender bastante nesse período. A gente tem grandes negociações em andamento, né? E a gente vai começar a explorar novos setores do transporte, né? O foco da empresa aí nos próximos 3 anos é começar a fazer aéreo e cabotagem, né? Então a gente vai expandir aí para esses outros 2 modais, né? Tá. E a gente planeja nos próximos 3 anos aí triplicar de tamanho, né? Então o objetivo nosso até 2027 é faturar 300 milhões por ano. Tem ambições grandes aí, objetivos grandes, então, por vir aí, entradas importantes, né? Aí. Como você, como gestor, como líder, o que você sente que teve alguma coisa que precisou evoluir para trazer a empresa até aqui? Alguma expertise que você não tinha e que teve que adquirir ou que está buscando adquirir para levar a empresa para esse novo patamar? O empresário hoje ele está sempre aprendendo algo novo, né? Então, assim, a gente está sempre ligado às oportunidades.
Então, hoje o dono de empresa ele tem que entender de regime tributário, ele tem que entender de fluxo de caixa, ele tem que entender de marketing pago, né? Hoje a parte de rede social aí tá muito antenada aí com todo mundo. Então a gente tá sempre procurando aprender cada vez mais, né? Acho que o sistema de estudo ele mudou bastante, aprendizado. Eu sempre gostei de estudar, mas nesse período de 8 anos aí, entre a minha última experiência profissional e esses primeiros 5 anos da Transking, eu fiquei um pouquinho afastado, porque eu tive que me dedicar bastante, né, ao negócio. Então isso tomou muito do meu tempo, né? Tudo na vida é escolha, então foi a escolha que eu fiz. E esse ano eu comecei a olhar mais para o mundo externo, né? E aí eu vi que o aprendizado, né, o sistema de ensino, ele mudou um pouco. Antigamente você fazia um curso, uma pós-graduação era 1 ano e meio, a cada 15 dias ali, né? Geralmente você se encontrava, ficava 2 dias e beleza, e demorava 1 ano e meio. Hoje não, hoje tem várias imersões diferentes aí para o que você precisa, que você quer focar. Então esse ano eu já fiz 2, né? Nós já fizemos, meu irmão até na segunda também participou comigo. Então a gente tá o tempo todo buscando conhecimento e aprender. Eu não sei nada ainda, tem muito que aprender aí para crescer cada vez mais aí e fazer uma empresa cada vez mais forte. E você mencionou bastante seu irmão, né, Diego? Diego e Thiago, é isso? Isso, na empresa aí. Como é que é a divisão hoje de liderança na empresa, de gestão? Como é que vocês se dividem? Então, é um cuidado que eu procuro ter, né? Porque eu estou representando a Transking aqui, né? Representando meu irmão, meus funcionários, né? As pessoas, nossos parceiros que estão junto conosco, né? E a empresa não é só o Thiago, né? O Diego, ele também é dono da empresa, ele é um cara que está no dia a dia do negócio, né? A gente tem uma relação muito fácil. Acho que por ter perdido o nosso pai cedo, meu pai morreu tem 14 anos, só que desde os 14 anos de idade, né, ele e minha mãe já eram separados, então ele era muito ausente. Então acho que eu acabei virando essa figura de pai pro meu irmão, né? Então a gente hoje, as nossas funções são divididas dentro da empresa. Eu tenho as minhas responsabilidades e ele tem a dele, né? Só que a gente fica dando pitaco o tempo todo na coisa do outro. E vocês concordam muito ou discordam muito? Como é que é? Então, é engraçado, né? A gente se respeita muito. Então, sempre quando eu vejo alguma coisa, eu falo com o meu irmão, ele me escuta. E sempre quando ele vê algo também, ele fala e eu escuto, né? E no final, a gente sempre chega a um consenso, né? Eu acho que a gente tem uma relação muito saudável. Para mim, é muito gratificante ter meu irmão comigo nessa jornada, né? A realização de vida, né? A gente senta um do lado do outro. Então, você tem até um afeto do seu irmão ali, ele é o seu parceirão de vida ali, para mim é maravilhoso. E a jornada de empreendedor geralmente é muito solitária, né? Você não só tem alguém para dividir, como esse alguém é seu irmão, né? Ali para dividir os problemas, as dores nesse dia a dia. Pois é, eu sou felizado duplamente, né? Porque, inclusive, eu vejo muitas pessoas que têm receio de ter familiares como sócio, né? De estragar, de trazer problemas familiares, né, devido ao negócio. E isso, de fato, acontece. Mas, graças a Deus, a gente tem uma relação muito boa e a gente, assim, sabe, se respeita bastante e sempre define o que é melhor para a Transking. Eu falo muito até com meus colaboradores também, né? O Thiago, ele tem o tempo dele aqui, né? Todos nós temos, mas a Transking não, né? Ela vai ficar. Então, ela é muito maior que todo mundo, né? Então, a gente trabalha aí em prol dela e as coisas na nossa vida, consequentemente, a lei da retribuição, né? A gente pega e é retribuído aí no dia a dia com o crescimento da empresa. Sim. E a gente falou da sua mãe aqui no começo, que foi sócia no primeiro negócio. Na Transking ela não entrou como sócia, não. Então, minha mãe hoje, ela
ela é uma sócia indireta, né? Porque ela dá pitaco o tempo todo também. É mesmo? Minha mãe, ela é a pessoa que ela dá o puxão de orelha na gente até hoje, né? Nos dois filhos aí. Ela fica de olho, tá acontecendo. Às vezes ela... Hoje não muito mais, eu acho que ela venceu a barreira da confiança. Mas no início ela via a empresa crescer e falava, gente, pra que essa empresa desse tamanho? Não precisa, né? Então é uma mãe muito cautelosa. O churrasco de família deve ser bom, hein? Que é só negócios pra lá e pra cá. Então, eu acho que o pessoal não gosta muito de mim, sabe, no churrasco de família, porque eu adoro falar de trabalho. Tem dia que é sábado e eu falo assim, nossa, não tem que ir pra empresa hoje? Como assim? Eu quero ir pra empresa. Então, a gente fala muito, né, das coisas do dia a dia da empresa. Minha mãe hoje, ela não trabalha mais, né? Hoje ela vive mais viajando, né? Mas ainda é muito preocupada com nós. Ela não consegue desligar isso, né? Às vezes a gente tem até que puxar a orelha dela também, ao contrário. Fala, mãe, calma, tá tudo tranquilo. Mas hoje ela no dia a dia da empresa ela não participa, mas nas conversas informais ela tá sempre ligada. Sempre dando puxão de orelha, sempre, quando precisa. Sempre. Tiago, é isso. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui no podcast. Imagina, obrigado você. Muito bacana esse projeto, né? Eu acompanhei já os que saíram, eu acho muito legal, acho que é bom compartilhar isso. Um pouquinho da história de grandes empresas que a gente tem no Brasil. Às vezes, a pessoa que vê o momento, ele não vê a jornada, né? E todo mundo teve uma jornada muito grande ali para chegar no momento atual. Então, isso é muito bacana, espero contribuir com outras pessoas que no futuro desejam ter uma grande empresa. Com certeza contribuiu e é isso, né? A gente está aqui para ver a rota que leva até esse sucesso, até esses milhões, até a empresa grande aí. Então, agradeço por compartilhar a sua história. E para quem esteve com a gente até aqui, muito obrigada pelo seu interesse, pela sua audiência. A gente se vê no próximo episódio do Rota do Sucesso.